O meu nome é Samantha. Tá? Eu vim, além de mim, né, que trabalho na Companhia Águas de Joinville, tem o Marcos aqui também, a Catherine, tem o Rogério, que é o consultor do... Então, nós vamos conversar um pouco com vocês hoje a respeito da... e tem o Marcos também, que está escondidinho lá no canto. Então, nós somos da Águas de Joinville e viemos conversar com vocês, né, a respeito das futuras obras que terão aqui na região. Tá? Esse programa, né, ele é para melhoria do saneamento aqui na região, aqui em Joinville, né? E ele é realizado sobre orientação e procedimentos da normativa nacional e estadual, das políticas ambientais e sociais do Banco, né, Interamericano de Desenvolvimento, né, que é do BID. Então, o Rogério, que eu mencionei, é o consultor do BID, que também vai conversar um pouco com vocês depois. Tá? Só para vocês saberem, essa reunião, né, ela é realizada, né, ela é mobilizada pela Coordenação de Responsabilidade Social e Experiência do Cliente. Né? Então, o nosso setor, né, essa coordenação, ela faz todas as atividades que são relacionadas à comunidade, escola, empresas. Tá? Eu tá passando por aí, né? Eu peço que vocês assinem a lista de presença. É importante que nós tenhamos o contato de vocês, né? Assim a gente vai mantendo, atualizando uma matriz que a gente chama de partes interessadas, né? Então a gente tem essa planilha já com os moradores da região. E aí, conforme, né, vai tendo alguma atividade, obra, algum evento na região que é realizado pela Águas de Joinville, a gente pode estar divulgando, né, e mandando para o número de vocês, para o contato de vocês. Tá? Geralmente, a reunião ela leva, em média, 1 hora. Né? Então, hoje está bem tranquilo aqui, dá para ver, né, que tem pouca gente. Mas pode ser prorrogado também, né, por mais meia hora, caso vocês tenham dúvidas, né, tenham bastante questionamentos. A gente entrega um formulário, tá, que é um formulário de manifestação. Como funciona? A pessoa preenche aqui, né, nome, endereço, coloca os seus dados, se tiver interesse, tá? Se quiser, não é obrigatório se identificar. E aqui, né, esse formulário de manifestação é para a pessoa escrever a pergunta, né, o questionamento dela. Tá? Então, a pessoa pode assinalar aqui se ela deseja falar, se o moderador, né, no caso eu, devo falar, ou se a pessoa quer apenas que o comentário, né, que foi feito ali no formulário conste na ata. Tá? Então, esse questionamento, tá? Os questionamentos, então, eles devem ser feitos através desse formulário. Assim que eu terminar a minha fala, eu vou entregar esse formulário e uma caneta para todos vocês. Tá? Conforme eu for recebendo esse formulário, né, eu vou numerar, e aí, no fim da apresentação, né, conforme a ordem de entrega, eu posso ir lendo, ou a pessoa, né, se for do interesse dela, pega o formulário e se manifesta. Certo? Nós pedimos, né, que cada manifestante utilize uma média de tempo de 3 minutos, né, para não se prolongar muito. Tá? E, como eu falei, é na ordem de entrega que é lido esse formulário. Como eu já falei no início, então, essa consulta pública ela está sendo gravada, tá, em áudio e vídeo, e dentro de 1 semana ela é disponibilizada no site da Companhia Águas de Joinville. Tá? E, além dessa gravação, né, nós também vamos fazer uma ata, né, que fica registrada. Tá? Então, todos os questionamentos, as observações, tudo vai constar em ata. Bom, a divulgação, né, que foi feita para essa consulta acontecer, né, então,
nós temos alguns materiais que saem nas nossas redes sociais, né? Então, tem o site da companhia, tem o Instagram, Facebook, Twitter. Passou o carro de som aqui na região, né? Não sei como vocês ficaram sabendo, se foi pelo carro de som, receberam um comunicado em casa. Vocês chegaram a receber um comunicado na caixinha de correio? Não? Ninguém? Só na igreja. Tá. Foi enviado, tá, pelos leituristas. Eu vou tentar verificar o que aconteceu, mas 2.762 convites, tá, que é para o leiturista. A senhora recebeu comunicado? Ah, tá. Que daí o leiturista deixou na caixinha de correio, né, juntamente com a fatura de água. Paranaguamirim. Isso. Ali também, que ali no Paranaguamirim a gente vai ter essa reunião na semana que vem, dia 15. Na terça-feira. Então, foi fixado cartazes, né, em alguns locais, alguns comércios, escola, posto de saúde, né, aqui na região. Também foi enviado alguns e-mails, WhatsApp, foi para a Câmara de Vereadores, né, entre outros órgãos do município. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra, né, para o Marcos, tá, que vai conversar com vocês a respeito do projeto. Uma boa noite a todos. Meu nome é Marcos Lopes, eu sou engenheiro sanitarista, eu atuo na companhia há aproximadamente 12 anos. Hoje eu trabalho na área de projetos e obras, né, obras de expansão relacionadas a redes de esgoto sanitário e estações elevatórias de esgoto, né, com toda essa parte de esgotamento sanitário. Então, assim, a ideia desse encontro de hoje é apresentar para vocês uma parte do projeto, né, proposto para os bairros Jarivatuba, parte do Guanabara e uma parte do Ademar Garcia, o que a gente denomina de Bacia 11. Então, a companhia, como a gente tem uma meta de universalizar os serviços de coleta e transporte e tratamento de esgoto, né? Atualmente, Joinville conta com 45% de cobertura de esgoto, e a gente tem uma meta de avançar com esgoto até 2033 para atingir o cumprimento do novo marco legal de saneamento, né? Então, a nossa meta é atingir em até 2033, no mínimo, 90% de cobertura de esgoto. E a Bacia 11 faz parte dessa estratégia de expansão, né, do serviço de coleta. Joinville é uma das cidades mais ricas do Brasil, a maior de Santa Catarina, então a gente precisa avançar muito fortemente nessa questão do esgotamento sanitário. Então, o projeto da Bacia 11, ele vai ser composto por 32 quilômetros de rede coletora, 5 estações elevatórias, aproximadamente 2.500 ligações de esgoto. E o horizonte do projeto, quando a gente faz um projeto de esgoto, nós projetamos para os próximos 30 anos. Então, a população de projeto, que a gente chama de população atendida do projeto, vai ser em torno de 16 mil pessoas. Então, em 2021, a companhia contratou uma empresa para elaborar os projetos, e nesse momento nós estamos recebendo os projetos prontos para poder avançar, fazer a contratação das obras para avançar na expansão da rede de coleta de esgoto. Então, a Bacia 11, ela faz parte aqui da estratégia de expansão do município de Joinville. Então, o município ele é dividido em várias bacias de esgotamento sanitário. Cada bacia a gente chama de um número: bacia 3.1, bacia 6, bacia 7, bacia 8.2, bacia Morro do Meio, Paranaguamirim. E a bacia aqui do bairro, que é alvo dessa consulta de hoje, a gente denomina Bacia 11. Tá? Então, ela está compreendida aqui ela pega parte do bairro Ademar Garcia, uma parte do Fátima, e ela fica também, avança um pouco no bairro Jarivatuba. Tá?
Então, nós hoje já temos uma parcela significativa de cobertura no bairro Ademar Garcia, também uma parcela aqui no... Onde é que é a luzinha aqui? Sabe onde é que é a luz, para apontar? Ah, no meio? Ah, tá. Então, assim, nós temos hoje uma parcela já de cobertura aqui no Fátima. Aqui o Ademar Garcia nós já temos um sistema já em operação. O que acontece que Joinville avançou muito fortemente com a Casan na região central. E hoje a estratégia da companhia, a gente está avançando muito fortemente na região sul de Joinville, que basicamente é onde nós vamos avançar para atingir pelo menos os 90% de cobertura até 2033. Uma boa parte da expansão de Joinville vai estar compreendida aqui na região sul do município, né, onde faz parte a Bacia 11. Então, só para contextualizar, não sei se todos têm familiaridade do que compõe um sistema de esgotamento sanitário. Então, assim, na nossa residência, nós somos abastecidos por água potável. Essa água potável, após servida, ela vai gerar um volume de esgoto. Esse volume de esgoto, através das residências, eles serão coletados através de uma tubulação, geralmente de PVC, ocre. Muitas vezes a população se confunde com aquela rede de drenagem de cimento, que, na verdade, ela serve para coletar água de chuva. Então, a companhia ela projeta e opera o esgoto através da implantação de tubulações de PVC, geralmente. O imóvel é atendido através de uma ligação domiciliar, também em PVC. Então, um sistema de esgotamento sanitário ele é composto por começa através de uma ligação domiciliar, uma rede de esgoto, e geralmente ela vai ser composta também por uma estação elevatória que vai bombear o esgoto até a estação de tratamento. Então, hoje, todo esgoto coletado em Joinville, ele é tratado. Alguns municípios eles têm os indicadores que nem todo esgoto coletado é 100% tratado. Hoje, 100% do esgoto coletado em Joinville nós tratamos. O esgoto coletado aqui na região sul, na Bacia 11, ele vai ser conduzido até a estação de tratamento do Jarivatuba. A estação de tratamento que foi modernizada há 2 anos atrás, ela vai ser ampliada para atender a demanda da região sul, inclusive da Bacia 11, onde nós nos encontramos nesse momento. Então, falando um pouco de um projeto de rede de esgoto. Todo projeto de rede de esgoto ele começa com uma etapa fundamental, que é o levantamento topográfico. A gente conhecer o relevo do terreno. A partir do relevo do terreno, uma área ela é definida, ela é dividida em microbacias. O que define a microbacia? É um ponto mais baixo de uma determinada área. Na Bacia 11, nós projetamos 5 estações elevatórias. Sendo a Bacia 3, essa aqui maior, ela vai abranger praticamente 80% do volume gerado dentro do projeto. Essas 2 bacias aqui, a 4 e 5, basicamente elas vão coletar de ruas, de 1 ou 2 ruas, em função dessas ruas ter um desnível, uma topografia desfavorável em relação ao coletor principal. O que acontece? Se vocês perceberem, em algumas ruas, principalmente principalmente ruas sem saída, às vezes a declividade ela é invertida em relação à rua principal. Ela fica mais baixa no fundo em relação à rua principal. Nesses casos, acaba gerando uma microbacia de pequeno porte. São esses casos da Bacia 4 e da Bacia 5. Então, é muito provavelmente que quando a companhia implantar a rede de esgoto, muito provavelmente serão executadas a Bacia 1, 2 e 3. Essa 4 e a 5, pelo alto custo de investimento, nesse primeiro momento, talvez não seja viável economicamente. Então, a companhia vai primeiro atingir os 90% de cobertura de esgoto e depois a gente vai avançar com uma estratégia de chegar aos 100%. Esses 10% justamente são áreas de menor porte. Tá?
Então, o projeto da Bacia 11, nós temos a configuração onde a elevatória 3 vai ser a elevatória principal e todas as demais elas vão lançar o esgoto direto na Bacia 3. Tá? Então, só um detalhamento assim, naquele fluxograma ali anterior, que falava da rede coletora, estações elevatórias, a partir do dimensionamento da rede, quando eu falo dimensionamento é o quê? Avaliar a população geral dessa área atual, fazer uma projeção futura, inclusive avaliando os futuros empreendimentos, porque o bairro vai crescer, a companhia recebe mensalmente estudos de viabilidade de empreendedores de condomínios para avaliar a capacidade de abastecimento de água e de tratamento de esgoto. Então, nesse sentido, nós já temos um horizonte de que alguns empreendimentos vão acontecer dentro da bacia. Então, o empreendedor ele vai nos informar qual é a população que vai residir num determinado empreendimento e a gente vai calcular o projeto da rede de esgoto com base numa população futura. Então, todo o projeto, uma pergunta muito comum que acontece é a rede ela suporta a vazão atual? Não, ela suporta um horizonte de projeto, ela está projetada para 30 anos. Então, nós estamos concluindo o projeto em 2023, até 2053, o sistema ele vai estar dimensionado para atender a população daqui a 30 anos. Tá? Então, com base nessa vazão, hidraulicamente, nós dimensionamos o tamanho do tubo. Então, na bacia 11, é uma bacia que, ela, no final de projeto, ela vai, para nós, dentro do conjunto, ela é bem importante. Ela vai representar em torno de 1% na nossa cobertura. Isso, para nós, é um avanço significativo. Ela vai ter uma vazão aproximadamente de 32 litros por segundo. Tá? Então, através das tubulações, nós projetamos as estações elevatórias e a elevatória final vai ser a elevatória 3, que ela vai fazer o esgotamento da bacia e jogar no sistema que a gente denomina do sistema do Jarivatuba. Uma pergunta, o que são estações elevatórias? O nome ele já expressa, na verdade, a finalidade da unidade. Então, assim, estação elevatória é justamente um sistema que faz o bombeamento do esgoto. O que acontece? Sistemas de água, nós abrimos a torneira, a água ela vem pressurizada até a nossa torneira. Né? Então, o tratamento de água vai tratar, vai inserir a água no sistema de abastecimento de água, vai abastecer nossos reservatórios, do reservatório abastecer as nossas caixas d'água, e as nossas caixas d'água, por pressão, abastece a nossa residência. O esgoto é diferente. O esgoto ele não é pressurizado. O esgoto ele flui por gravidade. Se a gente abrir uma torneira, se tiver um desnível nesse piso, a água vai escorrer para um ponto mais baixo, correto? Do esgoto, dentro da tubulação, é a mesma forma. Então, se eu tiver uma tubulação e pingar, despejar um copo no início de um tubo, ele vai sair no outro. Só que chega um momento em que a profundidade ela fica muito alta em relação ao nível do terreno. Então, nesses casos, prosseguir com o aprofundamento da tubulação fica inviável economicamente, porque se faz necessário um volume muito grande de escavação. No ponto mais baixo do projeto, quando a rede está lá com seus 5 metros de profundidade, nesses pontos nós instalamos uma estação que a gente chama de estação elevatória, do que nada mais é do que um poço de... Inicialmente aqui eu vou ter um poço de gradeamento de sólidos. Tá? Esse poço principal, aqui eu vou ter pelo menos 2 bombas para bombear o esgoto que vai cair nessa câmara, e ele vai elevar. Então o esgoto ele vai chegar nesse nível aqui, ó, e a bomba vai pressurizar a rede
e vai elevar. Então, eu ganho nível novamente no projeto. Então, isso que nós denominamos de estações elevatórias de esgoto. Então, aqui são 5 estações elevatórias, todas são de pequeno porte, para o padrão da companhia. Nós temos estações elevatórias que requer a utilização de uma área, de um terreno. Nesse projeto, todas a gente vai conseguir instalar na rua, na calçada. Então, no final, o aspecto final de uma estação elevatória aqui para o bairro, para a bacia, vai ser esse aspecto aqui. Tá? A gente vai ter aqui uma casinha que é necessária, porque é um sistema que funciona através de energia elétrica para acionar as bombas. Então, eu preciso de um quadro de comando para fazer o acionamento das bombas. Tá? Então, essa estrutura, que ela fica na faixa de serviço da calçada, alinhada ao poste, é que faz com que a bomba acione no momento que a elevatória ganhe nível e seja necessário fazer um bombeamento. Tá? Então, o aspecto de todos os elevatórios vão ficar conforme esse exemplo aqui. Esse elevatório aqui fica no Boa Vista, ali perto da Praça dos Calceteiros. Tá? Essa é aquela na Rua Alberto? E na Rua Alberto tem uma casinha assim. Perfeito, da Alberto. Só um detalhe. Se é a que eu estou pensando, ali da Rua Alberto, ela fica muito próxima do meio-fio. Ali um caminhão passar, uma hora vai arrancar aquilo lá. Nós já tivemos assim alguns casos assim de acidentes, né, envolvendo ali unidades de acondicionamento do quadro, né? Mas é algo assim que em algumas situações a gente procura colocar no ponto até muito próximo assim a um poste e contrário ao sentido da via, né? Então, justamente por isso. Né? Muito próximo aí, filho. Se passar 2 caminhões ali nas 2 pistas ali, um vai arrancar aquilo ali, porque até com um carro pequeno, se você passar muito perto, está arriscado você bater nela. Aqui eu acho que alguém deveria olhar isso ali. Não sei se ela está meio inclinada para o lado da rua, mas ela está muito, muito próximo ao relance. Se você passar, tiver um carro do teu lado direito e você passar nessa última pista ali com o carro, tu vai ver que você tem que cuidar para capaz de o carro raspar nela. É uma observação, tá? Até agradeço aí a observação para a gente avaliar junto à área operacional, né? Mas como por ser um equipamento de utilidade pública e também a calçada, por norma a gente tem uma faixa que a gente chama de faixa de serviço, né? Então a gente não poderia estar utilizando a faixa. A gente pode utilizar até 60 centímetros após o meio-fio, né? Então, o ideal mesmo seria que a gente conseguisse colocar o mais próximo possível do limite do imóvel, né? Mas, nesse caso, a gente não consegue em função da acessibilidade, né? Então, aqui são os pontos onde nós vamos executar as elevatórias. Então, a primeira elevatória, que é a elevatória 3, ela vai ficar aqui na Rua Jariva, que é o ponto mais favorável da bacia, o ponto mais baixo. A partir do levantamento topográfico, esse ponto aqui foi definido, né, e, na verdade, é o que o terreno nos demonstra, né, que é o ponto mais baixo da bacia. Então, a elevatória 1 vai ficar aqui no Jarivatuba. Aí nós temos outra elevatória, que é a elevatória 2, que vai ficar na Rua Biterum, é isso, né? Então, geralmente, assim, aqui tem um rio, e geralmente rios são pontos mais baixos da bacia. Então, esse ponto aqui é o ponto mais desfavorável e mais favorável para a gente implantar o sistema de bombeamento, tá? Então, assim, a gente vai instalar na via, né, sem nenhum impacto para os imóveis próximos. Aqui outro ponto. Na verdade, desculpa, esse ponto aqui, essa elevatória 3 é a elevatória final, tá? Eu me equivoquei, ele não é a elevatória 1, é a elevatória 3 que vai ficar no final da Rua Anêmonas, tá? Aqui, a elevatória 4. Essa elevatória é uma elevatória vai ser uma elevatória de pequeno porte. Ela vai ter uma vazão menor que 1 litro por segundo. É muito provável até que no final que seja executado no horizonte maior de projeto, depois de 2030, porque nesse momento
o custo de implantar uma rede, uma estação elevatória para estar absorvendo poucos imóveis, ele não se torna viável economicamente, né? Então a gente tem que otimizar. Como a companhia é uma empresa pública, nós temos que utilizar da melhor forma o recurso público, né? Então a gente vai investir o maior recurso para abranger um maior número de pessoas, né? E aqui vai ser uma das elevatórias que fica numa servidão. Essa servidão aqui também é uma bacia muito pequena, com um número limitado de imóveis. Então, é muito provável que na definição a gente execute após 2030. Tá? Vou falar agora assim, isso foi um pouco do projeto, né? Depois que nós concluirmos o projeto, a próxima etapa, a gente avançar no processo de contratação da empresa, né? Então a gente vai lançar uma licitação. Após a conclusão da licitação, vai ser emitida a ordem de compra. Após a ordem de compra, iniciam-se as obras, né? Então o principal impacto que a população no dia a dia ela sofre com o processo de escavação das valas, né? Então, toda a concepção do projeto, nós priorizamos a execução de valas com escoramento, com todas as técnicas de controle tecnológico, né? Hoje a companhia tem investido muito nessa questão de melhorar a qualidade de execução das suas obras, né? Então, a gente sabe que o impacto que uma obra causa no dia a dia, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que uma obra, quando está passando na frente das nossas casas, é algo temporário, mas com um benefício duradouro, né? Então, nós temos, no momento da obra, equipes de fiscalização. É muito provável que no futuro também a gente invista também numa contratação de uma supervisão de obras para reforçar o nosso time de fiscalização, né, para causar o menor impacto possível no momento da execução da obra. Tá? Então, assim, todo o processo começa com a abertura de valas, o assentamento, o nivelamento da tubulação no fundo da vala, o processo de reaterro, compactação e depois o fechamento da vala. É importante ressaltar que nesse projeto nós investimos muito em realizar redes duplas. O que são redes duplas? Como o bairro ele tem uma expectativa e ele tem um nível de pavimentação alto, com até assim, relativamente, não são muitas das ruas com pavimento primário e com projeção de pavimentação comunitária no futuro. Para preservar o pavimento, nós investimos em redes nas calçadas. Tá? E onde não for possível, em função da profundidade da vala, a gente tem alguns trechos com profundidade acima de 4 metros. Nesses pontos, nós somos obrigados, de fato, a executar a rede na via. E para não quebrar o asfalto, a companhia tem ultimamente utilizado métodos que a gente chama de método não destrutivo, para preservação do pavimento e também para causar menos impacto durante a execução da obra em função do trânsito no local. Então, 2 métodos de execução, destrutivo e não destrutivo. A gente está investindo bastante a questão do não destrutivo para causar um menor impacto durante a obra e também para preservar a qualidade do pavimento existente. Aqui só um exemplo também do impacto também no momento da execução de uma estação elevatória. Então, são 2 pontos, né? Execução da rede coletora e a execução da estação elevatória. Esse aqui é um exemplo de uma elevatória que foi executada aqui na Rua Guardiolas, numa outra etapa de execução da nossa obra, que a gente denomina etapa 4 da bacia 8.1. Então, as elevatórias projetadas aqui, elas serão similares. Tá? Aqui até
a perspectiva parece que é uma elevatória grande, mas ela tem 2,5 metros de diâmetro, tá? E aqui no final da execução, ela ficou alocada na calçada, tá? Pegou uma parte da rua, mas ficou alocada na via e na calçada, tá? Então, assim, unidade de elevação, a execução aqui a locação, projeto aqui o projeto, a montagem das ferragens, da armadura, estrutura de concreto armado. Aqui o momento, aqui 2 trabalhadores fazendo a ferragem para executar o fundo da elevatória. E aqui já um processo final que seria a montagem dos equipamentos, a instalação dos tubos e das bombas para fazer o encaixe da bomba no fundo do poço de sucção. Então, assim, nesse momento, já vou passar a palavra para o Rogério, que ele vai falar dos controles ambientais e sociais da obra, mas no final a gente volta a conversar. Estou disponível para a gente tirar toda a dúvida relacionada ao projeto, à execução da obra. Lembrando que ainda nós estamos na fase de conclusão do projeto básico. Ainda é possível a gente investir em alguma melhoria, alguma alteração de concepção, no sentido de melhorar, né, assim, a qualidade do projeto que a gente vai entregar para a população aqui. Só uma perguntinha. Se isso aí fica na calçada e o pedestre, como é que ele faz para passar? Que leva a calçada, o pedestre bicicleteiro para passar? No final... E daí vai ocupar a calçada? Ela vai ficar... No final ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar nivelada assim, ó. É esse aspecto. Ele vai ficar tampada. É esse aspecto que vai ficar no final. Aqui assim, ó. Perfeito? Essa tubulação que tu diz ali, a última ali, qual é o nome? Estação elevatória? Sem danos, como é que é? Tem a última ali. Sem destrutivo, é o que está fazendo na Florianópolis, né? Sim. Geralmente é um método que a gente tem utilizado muito para rede de água. E agora a gente está investindo também para a implantação de redes de esgoto. Mas a companhia já há muitos anos já executa para a água esse tipo de execução. E agora nós começamos a investir também na questão do esgoto. Esse método. Isso aí devia ser feito em toda a rede, devia ser feito assim. Porque as primeiras ruas que foram feitas aqui na nossa região deixaram as ruas péssimas. Tu pega Teresópolis, por exemplo. Vai andar na Teresópolis para tu ver como acabaram com a rua. A rua era linda, boa de se andar com o carro, tudo. Hoje tu não consegue andar na rua. Até ali na Teresópolis é interessante que tem 2 trechos do interceptor que uma parte foi executada através do método não destrutivo e outra parte foi através de vala a céu aberto. E é nítido, de fato, a diferença do pavimento entre o método com vala a céu aberto e o não destrutivo. Sem contar o tempo, né, do transtorno. Na Teresópolis, ali, nós executamos uma rede de em torno de 400 metros em 60 dias. Em vala em céu aberto seria pelo menos aí uns 4 a 5 meses, né, nessa profundidade. Né? Então, é que assim, o método não destrutivo, ele também ele custa mais caro em relação ao método convencional, né? Então, assim, para redes rasas, ele não se torna tão competitivo, mas para a rede profunda, ele fica com preço muito assim competitivo em relação à abertura de valas. Tá? Mas depois a gente fica aí disponível para tirar mais dúvidas, tá bom? Vou passar para o Rogério aqui. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Ok. Bom, meu nome é Rogério, eu sou consultor ambiental e social do BID. Né? Eu trabalhei na avaliação ambiental e social do programa, né? E também desse projeto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são, né, o que é essa avaliação ambiental e social e o que é esse tal de plano de gestão ambiental e social. O que acontece? Eu acho que todo mundo aqui já teve que fazer uma obra em casa.
já teve que fazer alguma coisa em casa, já teve que fazer uma reforma, ou já aconteceu alguma coisa na frente da sua casa, né? E a gente sabe como é que acontece. Sempre tem barulho, sempre tem sujeira, sempre tem resto de obra, né? Sempre tem aquela novidade que o pedreiro traz, né? Tinha um cano aqui que quebrou porque ninguém sabia que tinha um cano aqui, né? Então, o que acontece? Tudo isso acontece em qualquer tipo de obra. Pode ser uma obra pequena na casa da gente, pode ser uma grande obra urbana, como a CAGE está fazendo em vários pontos da cidade, né? O que vai mudar? A magnitude, o tamanho, né, dessas obras e, portanto, o tamanho desses problemas, desses impactos que podem surgir. Tá? O que acontece? A partir do projeto que é feito, elaborado primeiramente pela equipe da CAGE, nós começamos a fazer uma avaliação ambiental e social. Então, o que nós estudamos? Por exemplo, como que são os terrenos onde serão implantadas as redes de esgoto, né? Como que é a vida das pessoas? Como são as ruas e avenidas? Eu estou falando de ruas muito largas ou eu estou falando de ruas que são muito estreitas, né? Por quê? Porque tudo isso vai fazer diferença na hora da gente fazer a obra. Na hora que a gente for pôr um caminhão lá, na hora que a gente for colocar um trator lá, né? Então tudo isso tem que ser pensado. Eu não posso simplesmente chegar numa rua que é um eixo comercial, que tem um monte de lojas e travar tudo, deixar um monte de caminhão lá e falar para o pessoal, olha gente, a gente vai ficar aqui uns 3 meses, vocês fechem as lojas aí, depois vocês voltam. Não vai funcionar dessa forma. Então tudo isso é avaliado a partir desse trabalho, desse estudo, né? A gente também identifica onde é que estão as áreas importantes, que são mais sensíveis, então comércios, escolas, hospitais, unidades básicas de saúde, né? Para quê? Para poder determinar, olha, aquela rua ela não pode ser fechada, aquela rua ela precisa de uma atenção especial quando estiver fazendo a obra. Por quê? Porque é o acesso da unidade básica de saúde, então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então tudo isso é levado em consideração a partir do projeto que a CAGE faz. Tá? A gente também procura identificar se a gente tem vegetação, né? Eu vou ter que cortar a árvore, eu vou ter que cortar a vegetação, sim ou não, né? Eu tenho rio ali naquele ponto, eu vou ter que passar por um rio, isso também pode gerar algum problema. Então tudo isso é analisado a partir da avaliação ambiental e social. E isso vai estabelecer quais os problemas, né, quais as questões que o projeto pode trazer e o que pode ser feito para minimizar esses problemas. Porque assim, uma obra ela sempre vai acabar trazendo algum impacto, ela sempre vai trazer um pouco de dor de cabeça para quem está próximo a ela. Mas tem formas da gente fazer isso. Então, eu posso ter um caminhão numa determinada rua e esse caminhão ficar lá estacionado, ligado à toa, sem capa, caindo óleo do motor, sujando a rua, ou eu posso ter um caminhão que está direitinho, estacionado no lugar certo, que quando ele estiver cheio ele vai estar coberto, né? Então tudo isso vai aumentar ou vai reduzir a dor de cabeça que as obras vão trazer a vocês, né? Não é porque a obra é importante para o município que ela poderia ser feita de qualquer forma e que vocês tivessem que simplesmente aguentar todas essas dores de cabeça sem que a empresa fizesse nada por vocês, né? Então tudo isso, toda essa análise é feita nesse sentido. A obra é boa, a obra é interessante, a obra é necessária, mas ela precisa ser bem feita, né? Então, nós trabalhamos junto com a equipe da CAGE nesse sentido. A partir dos problemas que são identificados, nós criamos um plano de gestão ambiental e social. O que é o plano de gestão ambiental e social? É um conjunto de pequenos programas e ações que a CAGE e os contratados da CAGE vão seguir para que a obra seja o menos impactante para vocês. Trazer uma obra que seja mais limpa possível, o menos barulhenta possível, que não feche ruas de qualquer jeito, que tenha uma sinalização adequada, que não traga risco para vocês, para seus filhos, né?
que não impeça, por exemplo, um idoso de sair da sua casa, né? Então, tudo isso é levado em consideração. Okay? Então, quais são as principais questões que a gente identificou? Bom, nós estamos falando de uma área bem urbanizada, nós percebemos que não há necessidade de corte de vegetação, então eu não vou ter que ficar cortando árvores, eu não vou tirar árvore, eu não vou fazer nada disso, né? Em princípio, nós não temos interferências diretas com rios, né? Eu não preciso fazer uma obra que vai interromper o fluxo de um rio ou que vai causar algum impacto direto nesse rio, né? As estações elevadas, as tubulações de esgoto, em geral, elas são implantadas em vias, né? Ou com a construção de valas ou com o método não destrutivo, né? E nesse sentido, até pegando um pouquinho o gancho do que o Marcos estava falando, a CAGE ela foi se aprimorando, né? Então tem um processo de aprimoramento, inclusive, né, Marcos, um processo de aprendizado, porque uma empresa é um conjunto de seres humanos, então ela também percebe os seus erros, ela também percebe que algumas coisas precisam ser melhoradas, né? A CAGE não é uma exceção, então são obras que vocês já perceberam no passado e que a CAGE também percebeu que aquilo não ficou legal e ela está trabalhando para melhorar, né? Então isso é uma coisa importante também. As estações elevatórias de esgoto, elas são de pequeno porte e serão instaladas em calçadas. Então eu não tenho, por exemplo, a necessidade de adquirir um grande terreno, eu não vou ter uma grande obra do lado de uma escola, não vou ter nada nesse sentido, né? Eu vou precisar implantar uma servidão, se eu não me engano, tem uma servidão nesse aqui? Não? Então, nós não vamos precisar, desculpa, tem um pequeno erro aqui, nós não vamos precisar implantar nenhum tipo de servidão, que seria uma passagem sobre algum lote ou um terreno particular, não haverá essa necessidade, depois a gente corrige aqui. E a gente tem locais que são inundáveis em parte do projeto. Na parte norte, a gente tem áreas que são inundáveis e isso precisa ser levado em consideração durante a obra do programa, tá? Bom, falando um pouquinho dessas áreas que são inundáveis, né, nós temos aqui a área da bacia e toda essa parte aqui, que é do rio Bupeva, ela é inundável, né? O que acontece? A obra da CAGE, ela não vem para resolver essa questão de inundação, porque ela vai tratar sobre esgoto. Mas ela precisa levar isso em consideração em dois momentos. Primeiro, quando as valas ou as estações elevatórias estão sendo implantadas, a gente precisa levar em consideração o período úmido. Por quê? Porque se eu começo a abrir uma vala, começo a abrir uma área para instalar uma estação elevatória, no momento mais úmido e chove muito, eu posso ter um alagamento na obra, eu vou ter um atraso na obra, eu vou perder material, eu vou ter uma série de problemas ali. Inclusive, dependendo da situação, eu trago risco para os trabalhadores, né? Então, isso tem que ser levado em consideração no cronograma da obra, né? Então, isso é uma das questões. Na fase de operação, também tem que ser levado em consideração que, se eu tenho uma área que alaga, eu posso ter retorno de esgoto, eu posso alagar a casa de alguém, se eu não tiver feito aquilo adequadamente, eu posso alagar a casa de alguém, por quê? Porque o esgoto vai retornar, porque a água invadiu as galerias de esgoto. Então, a CAGE leva isso em consideração também, né? E evita que essas situações ocorram, mas levando em consideração o quê? As áreas que são alagáveis dentro do município, tá bom? Quais são os principais impactos adversos, né? Os impactos que podem trazer problemas que a gente identificou? Pode haver deterioração na qualidade das águas superficiais subterrâneas, né? O que é isso? Por exemplo, se eu tiver uma obra e essa obra não for bem cuidada, e eu começar a deixar cair óleo, caminhão que fica vazando óleo. Esse óleo, ele pode escorrer, ele pode parar num rio, e um pouco de óleo pode contaminar uma grande quantidade de água, né? Então, pode acontecer uma deterioração na qualidade da água. Pode acontecer deterioração na qualidade do solo, esse óleo penetrar no solo e estragar aquela terra,
né? Pode acontecer deterioração na qualidade do ar, caminhões desregulados soltando muita fumaça, muita fuligem, também incomoda muito, né? Enfim, tem vários impactos que foram identificados, né? Influência no aquecimento global, o desconforto ambiental nas pessoas, então ter a obra, ter o barulho, ter o ruído, a poeira, tudo isso é um desconforto ambiental, né? Impactos ao patrimônio histórico, riscos a moradores e atividades lindeiras. Por exemplo, se eu faço uma vala e eu não deixo essa vala bem sinalizada, bem cercada, alguém pode cair na vala, né? Uma criança pode ir lá, né, e se machucar. Então, tudo isso são riscos, né? E incômodos aos usuários e clientes. O que são esses incômodos? Por exemplo, eu começar a abrir uma vala e eu pegar e acertar um poste, e aí tem que desligar a energia do bairro, porque uma obra que não tem nada a ver com eletricidade acertou um poste, e aí toca chamar a empresa de energia. Então, isso daí traz um incômodo para quem está ali no bairro, né? Então, tudo isso é levado em consideração para quê? Para que a gente monte um plano de gestão e fale, gente, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com aquilo, não pode fazer de qualquer jeito, entenderam? Bom, em geral, os problemas que a gente tem, eles podem ser evitados, né? Eles podem ser reduzidos e acabam quando finalizar a obra. No geral, esses são os impactos, eles só vão acontecer durante a obra e existem formas da gente controlar isso aqui para fazer direitinho. O diagnóstico também identificou uma série de impactos positivos, né? Então, por exemplo, geração de emprego, incremento de atividade comercial. Por quê? Porque os trabalhadores estão lá, né? A CAGE precisa adquirir produtos, ela precisa comprar material, as pessoas precisam se alimentar. Então, isso tudo acaba aquecendo a economia de forma local, né? Também é um pouco pontual, depois que a obra acaba, isso passa, mas a gente tem ali um pequeno incremento na atividade comercial. Nós temos principalmente melhoria na qualidade das águas superficiais, né? Por quê? Porque eu estou coletando esgoto e estou tratando aquele esgoto, né, de forma adequada, e melhoria na condição de vida e salubridade no meio ambiente construído, também por conta de eu estar captando esse esgoto e ele não tem mais o risco de verter para o lugar errado, de parar na galeria de água pluvial, de parar na rua, de voltar para a casa de alguém, né, de ter um problema com fossa que começa a minar para o lado do vizinho e dar esse tipo de confusão, né. Esses dois últimos itens são os principais objetivos do programa, tá? Melhoria na qualidade e nas condições de vida, tá bom? O plano de gestão, ele é composto de uma série de programas, como eu tinha comentado com vocês. Então, nós temos, por exemplo, eu não vou falar de todos, tá? Senão vai ser muito extenso, mas, por exemplo, nós temos um programa de gerenciamento de resíduo. Então, quando a CAGE vai lá e abre começa a abrir, por exemplo, a vala, ela vai tirar aquela capa de asfalto, ela vai tirar as pedras, ela vai tirar a terra. O que ela vai fazer com aquele asfalto? Ela vai jogar em qualquer lugar? Não. Ela precisa dar um tratamento adequado. Ela precisa fazer algo que seja adequado com aquele material. Eu não vou jogar na beirada do rio, né? Eu preciso tratar aquilo, né? Então, existe todo um programa de gerenciamento de todos esses resíduos, né? Ah, mas tem a parte da mecânica que vão cuidar dos caminhões, vai trocar óleo do caminhão, vai passar graxa no caminhão. O que eu vou fazer com esse resíduo? Eu vou jogar em qualquer lugar? Não, eu vou tratar de forma adequada. O óleo, a graxa, todo esse material ele tem que ir para um lugar adequado. Então, isso tudo vai estar previsto no plano de gerenciamento de resíduos, né? Programa de saúde e segurança do trabalhador. Então, a obra pode ser feita? Pode. Mas o trabalhador tem que ter EPI, ele tem que ter equipamentos de proteção, ele tem que estar com capacete, ele tem que ter protetor no ouvido, se ele estiver trabalhando com áreas com muito ruído, né? Dependendo da situação, ele tem que usar uma máscara. Então, isso tudo vai estar nesse programa de saúde e segurança do trabalhador, né? Processos erosivos. Se eu começo a cavar uma vala de qualquer jeito, e chove, e eu não tomo cuidado com aquilo, ela começa a abrir. Aquela terra vai embora.
E eu começo a gerar um outro problema, que é um processo erosivo, aquela terra começa a ser levada pela chuva, fica no meio da rua, atrapalha todo mundo. Então, tudo isso também está previsto nesse tipo de controle, né? Enfim, são vários programas que vão atuar em conjunto para que as obras funcionem de uma forma adequada, né? E minimize problemas para a população que está ali. Tá bom? Para que o programa, o plano de gestão ele funcione adequadamente, a gente precisa ter uma supervisão, né? O que é a supervisão? Uma equipe que visita as obras e observa se está tudo de forma adequada, né? A empreiteira que está lá trabalhando, ela está seguindo as regras, né? Os trabalhadores estão com equipamento, né? Os caminhões estão adequados, né? Estão sinalizando direitinho, estão seguindo todas as normas que foram definidas. Então, isso vai ser feito para quê? Né? Para a saúde, para a qualidade da obra e para a questão ambiental, né? Então, a gente leva tudo isso na supervisão ambiental que é feita pela fiscalização. Como é que eles fazem isso? Através das vistorias. Então, eles vão lá e vão vistoriar a obra. Eles vão identificar se está tudo ok. Se tiver tudo ok, eles vão dar uma prova na vistoria. Se tiver alguma falha, mas alguma questão um pouco menor, falou, olha, tá bem, mas você precisa melhorar um pouquinho isso aqui, vai aparecer uma questão de liberação excepcional que vai falar como que eles têm que fazer direitinho. Se tiver uma falha grande, vai aparecer uma não conformidade. E aí isso daqui é um problema, porque a empreiteira ela tem que corrigir rapidamente, né? Senão ela vai acabar tendo problemas contratuais com a CAGE. Tá bom? Tudo isso faz parte do sistema de gestão ambiental e social da CAGE, né? Ela tem todo um sistema já que é voltado a controlar essas obras. Esse sistema ele começou a ser construído há algum tempo e ele está em processo de melhoria. Então, existe uma melhoria contínua desse sistema, né? Eu já trabalhei nesse processo junto com o pessoal da CAGE, junto com as equipes, né? Eu já estou trabalhando com eles há uns 2, 3 anos quase, né? Nesse processo de melhoria contínua. Mas esse sistema ele nunca para de ser revisado e melhorado. Por quê? Porque surgem tecnologias novas, surgem percepções novas, surgem problemas novos que a gente não tinha antes. Então, tudo isso precisa ser observado no sistema de gestão ambiental e social. E aqui a gente entra na questão do plano de engajamento, que aí eu vou passar de volta para a Samantha, que ela termina essa parte. Obrigado, gente. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição aqui assim que terminar a explanação da Samantha, tá bom? Bom, então, nós temos um plano de engajamento, tá? O plano de engajamento para a gente faz diversas ações na comunidade, né, para que vocês conheçam um pouco do nosso trabalho. Tá? Então, nós temos aqui as reuniões comunitárias. Então, essas reuniões elas ocorrem antes de iniciar a obra, né, numa determinada região. Então, quando for o momento de iniciar a obra, né, aqui na região da Bacia 11, vai ter essa reunião comunitária. Então, nós vamos enviar convite para os moradores, né, vai ter, como aconteceu, o carro de som passando, e aí vocês vão ter detalhes maiores, né, mais específicos da obra, né, por onde ela vai começar, como que vai ser a questão de, né, da abertura da rua, calçada e tudo mais. Capacitações profissionais. Então, a Companhia Águas de Joinville ela tem uma parceria com o Senai, né? Então, até lá ali na mesinha, quando vocês saírem, se quiserem pegar, tem um folder, né? Que essa parceria é para um curso de calcetaria, né, e pavimentação, e também da parte hidráulica.
Tá? Então, se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho desse curso, né, dessas capacitações profissionais, pode estar pegando o material ali. É um curso gratuito, né, então a pessoa ganha certificado, tem a parte prática, né, é feito nas obras da Companhia Águas de Joinville, e depois que finaliza o curso, a pessoa pode estar trabalhando até numa dessas empreiteiras. Tá? Acompanhamento das manifestações e queixas. Então, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês todos os canais que a Águas de Joinville possui, né? Então, as nossas redes sociais, WhatsApp, até o atendimento presencial, né? Se for o caso. Oficinas de água e esgoto. Então, essas oficinas, enquanto está tendo obra numa determinada região, nós oferecemos uma oficina de água. Tá? Essa oficina ela serve para que a pessoa tenha conhecimento, digamos, para saber fazer a leitura do seu hidrômetro, saber se está tendo um vazamento na sua residência. Também a gente fala sobre a instalação da caixa padrão, né? E outras funções. Já de esgoto, ela capacita, né, os moradores para que as pessoas saibam e entendam como fazer a ligação do esgoto, né, da parte interna da sua residência. Né, porque a Águas de Joinville vai fazer a obra na rua, vai deixar uma espera para cada morador, e depois a parte interna, né, a ligação da sua casa na rede coletora de esgoto, é de responsabilidade do proprietário. Então, essa é a explicação que a gente faz. Inclusive, tem, né, pessoas que são da área, que são pedreiros, encanadores. Então, é interessante que essas pessoas participem também. Abordagem domiciliar. Então, a abordagem domiciliar é antes de começar uma obra, né, na rua de vocês, vai passar uma pessoa, né, na casa de vocês, informando que naquela semana ou naquele mês vai ter obra, né, que vai passar obra na rua, né, que eles vão estar instalando a rede coletora de esgoto. E nessa conversa, eles vão deixar um folder, tá? Junto com o folder fica um adesivo, e esse adesivo ele deve ser fixado na frente da casa de vocês, indicando onde é a saída do esgoto. Tá? Porque no lugar que estiver esse adesivo é onde vai ficar daí a espera, né, para mais tarde vocês fazerem a ligação do esgoto. Mas isso é explicado no momento da abordagem, não precisa se preocupar agora. É que eu me empolgo, às vezes, em falar um pouquinho. O Expresso da Águas. O Expresso da Águas é essa van aqui, essa Sprinter, né? É uma Sprinter toda modificada. Então, nessa parte de trás dela, tem uma TV, tem uma maquete. E esse carro a gente usa para levar nas escolas, né, para que os alunos possam entender como que funciona, né, todas as fases, todo o processo, né, desde que a gente capta a água do rio, trata, vai para os moradores, e depois, né, o destino dela, então, é a estação de tratamento de esgoto. Nós participamos de diversos eventos, não sei se vocês já viram, né, em algum lugar, então, às vezes, tem algum evento na comunidade, nos convidam, a gente participa. E, né, aqui não está escrito, mas tem visitas também nas estações de tratamento, então, sendo no mínimo 10 pessoas, a gente consegue estar levando, né, um grupo de pessoas para conhecer a estação de tratamento de água ou a estação de tratamento de esgoto. Tá? Então, quem tiver interesse, no site da Águas de Joinville tem um formulário que precisa ser preenchido, e com os dados que a pessoa coloca ali, a gente entra em contato depois. Tá? Então, aqui, como eu falei, são os atendimentos, né, os canais de atendimento da Águas de Joinville. Né? Então, tem o e-mail, tem o atendimento, né, via telefone, a nossa central telefônica, que é o 115. Tá? Tem o atendimento presencial, então, ali no centro, antes era na Rua 15, agora, né, faz um tempinho, foi mudado ali para a Rua Tijucas, quase em frente àquela clínica Bambini,
tá? E ainda nós temos, né, um atendimento na Subprefeitura Leste, Nordeste e Piraberaba. Eu acho que aqui a do Fátima fechou? Não? Então está faltando uma aqui. Ela tinha fechado um dia, agora ela voltou. Tá, tem uma aqui no Fátima também, né? Então, esse daqui é o WhatsApp também. E tem também os sites aqui, né, de reclamações do BID e da FD. Também tem a parte da ouvidoria, tá? Então, quem, né, se tiver necessidade, também pode fazer alguma reclamação, alguma sugestão, enfim, na ouvidoria. E também tem no site da ARES, né, que é a agência reguladora. Nosso núcleo de atendimento social, né? Então, a gente tem esse núcleo, quando a pessoa não pode, né, tem alguma dificuldade de ir até a Companhia Águas de Joinville, tem essa necessidade de atendimento, nós vamos até a casa do cliente. Tá? Então, tem essa possibilidade de a gente estar indo até a pessoa, se ela estiver impossibilitada de ir até a Águas de Joinville. Tá? Aqui são as redes sociais, né? Então, Instagram, Facebook, Twitter, o LinkedIn e YouTube. Tá? E agora, se vocês tiverem alguma dúvida, então, podem se manifestar. Tá, eu acho que é melhor eu dar o microfone para eles. Isso? Pode ser, eu vou dar o microfone. É só por causa da gravação, para a gente poder ouvi-lo. Então, tem muitos imóveis bastante antigos e as pessoas não sabem onde vai passar um cano, onde passa aquele cano, um cano de esgoto, uma coisa, que às vezes a profundidade é de 3, 4 metros de fundura, porque foi construído em cima desse encanamento. Vocês têm um técnico, vocês fornecem um técnico para dar uma... Pronto? Nós temos um setor na companhia, tá, que tem a possibilidade da gente fazer um agendamento. Existe um serviço de orientação. Então, vai um fiscal até a sua casa, né, junto com o morador, ele analisa a melhor situação, né, para fazer essa ligação. Antes da pessoa, né, começar a quebrar a calçada, quebrar a garagem, porque às vezes a pessoa não sabe onde está a tubulação. Acontece muita gente que compra a casa e não tem o conhecimento dessas tubulações, né? Então essa pessoa consegue dar uma orientação, ajudar o morador nesse caso. Porque tem muitas assim que é bastante antiga e até o encanamento passa embaixo da casa, debaixo do piso. Sim. Como que a pessoa vai saber onde é que está esse encanamento? Não, assim, até quando a gente faz, né, a reunião comunitária, quando está ocorrendo as obras na região, a gente sempre avisa, né, os moradores que quem não sabe como está a sua tubulação, né, não mexa em nada e que solicite, que solicite então esse serviço, né, de orientação. Aí eu acho que facilita para os dois lados. Mais alguém? Oi, o meu esgoto sai para o fundo do terreno. Ele não sai para frente. E ele está a 2 metros de fundura. No caso, então, a sua casa fica abaixo do nível da rua? Isso. Tem alguns casos, né, que o morador consegue fazer a ligação daí pela outra rua, né, a gente consegue deixar uma saída. Aí, né, cada caso é um caso, né, teria que ver se a senhora tem a possibilidade de manter dessa forma, não sei como é que seria a questão do vizinho. Às vezes é bom fazer um registro, um acordo até em cartório, né, para deixar tudo certinho, que o vizinho permitiu isso.
né? E em casos da companhia chegando o comunicado, né, para a senhora, dizendo que a senhora tem que fazer a ligação, aí também entra em contato conosco, né, antes de vencer ali o prazo que o morador tem para fazer a ligação, e a gente, esse mesmo setor que faz a orientação, ele bate nível, né? Então ele vai constatar que a senhora realmente não tem como fazer a ligação, né, de esgoto ali na sua rua, e ele faz um laudo daí dizendo que está impossibilitado, e aí passa a ser de responsabilidade do órgão ambiental. Aí a senhora teria que ter fossa e filtro, enfim, daí é outro procedimento, né, para que possa se manter na rede de drenagem. Ele tem uma rua, ele sai no início de uma rua sem... Ele não passa por outro imóvel? Não, ele não passa. Ali, não sei, daí teria que ver como é o projeto. Que aí ele sai para o fundo, mas é para uma rua sem saída. Até a orientação, se você puder colocar na fichinha ali o seu endereço, a gente conseguiria avaliar o projeto e ver alguma alternativa, se ainda é possível alterar o projeto de modo a estar atendendo, né? Então, minha orientação seria anotar o seu endereço, tá? Colocar o caso, descrever o caso e a gente avalia e dá um retorno posteriormente. Nesse caso dela aí, ela teria que procurar lá o setor de vocês antes da empresa começar a fazer na frente da casa. Porque daí não precisaria fazer na frente da casa. Ela tem que procurar a orientação antes da empresa começar a fazer o trabalho na rua. Para saber como agiria no caso dela. Assim, no momento em que nós iniciarmos a obra, no momento que concluirmos, a gente vai ter esse serviço disponível na companhia. Nós vamos ter esse serviço disponível na companhia de orientação técnica. Então, nesses casos, nós chamamos de soleira negativa, soleira baixa. E, assim, em algumas situações, mesmo o imóvel ele tendo um desnível em relação à rua, esse projeto ele tem uma característica que nós trabalhamos com redes um pouco mais profundas que o padrão. Então, às vezes, o cliente ele acha que não consegue se ligar, mas o nosso setor técnico da área operacional, eles têm um equipamento de topografia que eles vão lá pegar o ponto de saída do imóvel e vão bater o nível com a nossa rede coletora. E daí, essa equipe ela vai determinar se é possível ou não se ligar. Aí, como a Samanta comentou, se não for possível, a tratativa daí vai ser com a Secretaria do Meio Ambiente. Muito provavelmente você vai continuar com a sua fossa filtro, que é o tratamento individual, né? Só identificar o teu nome para constar na gravação. Boa noite, meu nome é Evandro, eu moro na Marechal Luiz aqui, né? Com a Meus-Otes. A Meus-Otes, já pelo que eu visualizei, foi feito até na esquina da minha casa ali, né? E qual é a data? Vocês têm uma data específica? Como é que é? Então, o projeto da Bacia 11, nesse momento, a gente está finalizando o projeto básico, agora em 2023, e, na sequência, a gente está licitando um pacote de obras no Morro do Meio, e na sequência a gente vai fazer as obras do Floresta e do Bemerwald. Na sequência a gente vai executar a Bacia 11. Então a previsão é a gente iniciar a contratação em 2025, tá? Então ainda tem um tempinho até a gente iniciar de fato a obra, tá? Então a contratação vai ser em 2025, para daí na sequência a gente iniciar as obras. Então é muito provável que seja a partir do segundo semestre de 2025, tá? Até porque a gente ainda tem um trabalho de reforçar a infraestrutura também da nossa estação de tratamento, que a gente está contratando agora um projeto de ampliação. E a Bacia 11 ela vai entrar em operação com a ampliação da estação de tratamento do Jarivatuba. Mais alguém, pessoal?
Se o senhor puder falar o nome também, que eu acabei esquecendo de pedir para o... Meu nome é Jair, eu moro na rua Oswaldo Bittelbrum. Eu ouvi dizer que nessa rede de esgoto, né, vai ser só a saída da pia e do banheiro, né? Eu gostaria de saber se é tipo assim, tanque, lava-roupa, coisa, vai junto ou não? Vai também. Assim, né? O que é o esgoto? Né? Toda a água que a gente utiliza em casa. Então, após o uso, ela se torna esgoto. Né? Então, lavanderia, banheiro, cozinha, tudo isso vai para a rede coletora de esgoto. Mas, quando for o momento, a gente vai explicar certinho como é feito nessa ligação. Mas é importante, caso alguém, né, tenha a intenção de fazer alguma reforma na casa, é obrigatório a caixa de gordura, tá? E não pode... Tem gente que liga a lavanderia na caixa de gordura. Isso não é permitido, tá? Porque senão a pressão, né, que vem da lavanderia já lava a caixa de gordura e acaba, né, fazendo com que ela não exerça a sua função, né, que é reter a gordura. Então, todo o restante, no caso, banheiro e lavanderia, eles podem se conectar na mesma tubulação após a caixa de gordura. Certo? Sai tudo pela mesma. É uma saída só no final. Todas vão se encontrar. Isso, não pode passar pela caixa de gordura. Mais alguém? Água do telhado, por exemplo. O meu nome é Alceu Ribas. A água do telhado, ele vai junto também? Não, a água da chuva, né, e a água de piscina são, né, a água da chuva é uma água limpa, então ela não vai para a rede de esgoto, ela vai para a rede de drenagem e vai direto para o rio. Né, é uma água que não precisa ser tratada. E até a nossa tubulação, né, ela é dimensionada para coletar somente o esgoto doméstico. Aí a água da chuva não entra. Então é separado, então? Tem que separar. Separado. Obrigado. Obrigada a você. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Nós vamos fazer mais contatos, né, com vocês, pessoal. Assim, quando estiver mais próximo da obra, né, a gente vai ter mais uma reunião, como eu falei, para passar daí o projeto, né, bem detalhado, tá? Se alguém quiser se manifestar. Eu só queria saber sobre os custos. Custo? O custo depois de instalado. Isso eu acho que não é com vocês, é outro setor, né? Na verdade, o custo da implantação é totalmente por conta da companhia, certo? Porém, após a disponibilização do serviço, o custo da coleta e tratamento de esgoto ele vai ser equivalente a 80% do valor que você paga na taxa de água, na tarifa da água. Por que 80%? Então, nós estimamos que do volume de água potável que entra no imóvel, aproximadamente 80% retorna na forma de esgoto. Então, algumas companhias, inclusive, até já taxam esse valor até acima de 100%. Tá? Mas, no caso da companhia, nós cobramos 80% do valor da tarifa de água. Tá. Isso aí é um decreto, é um projeto que foi aprovado na Câmara, né? Sobre esse valor, não foi? Acordado, não foi decretado? Sim, que na verdade já é uma tarifa que também já é estabelecida por órgãos de regulação do serviço, né? Então, desde a época da Casan, esse valor já é padronizado, né? Então, a companhia, desde que assumiu a concessão do sistema, nunca ampliou esse percentual, né? Então, a gente cobra o valor que já vinha desde a época da concessionária anterior, né, que é a Casan, né? Já é um padrão em termos de concessão de esgoto. Hoje o mínimo é 80%, né? Algumas cidades já cobram inclusive 120% do valor, porque existe até uma questão que em algumas situações o custo, e Joinville não é diferente, de tratar esgoto é tão caro quanto tratar água, né?
Então, é um custo com energia elétrica, com produtos químicos, né? Então, assim, para tratar um esgoto, o esgoto ele percorre quilômetros até chegar a uma estação de tratamento. Então, até chegar ali, passa por algumas estações elevatórias, então tem um consumo de energia, tem a manutenção de todo o sistema e o próprio tratamento. É isso. E assim, né, pessoal? E assim, só para vocês. E assim, pessoal, só para vocês entenderem, né, quem tem tarifa social, então o esgoto, ele tem a mesma proporção ali, né? Tem a tarifa social daí também, tá? Não precisa se preocupar que não vai ficar muito além a fatura, né? Inclusive nós temos alguns projetos também para o pessoal, né, que tem a tarifa social, mas isso a gente daí vai falando mais para frente, quando for o momento oportuno. Mais alguma dúvida? Mais alguém quer se manifestar? Não? Seria isso? Bom, pessoal, então nós agradecemos a presença de vocês, certo? Então, como eu falei, dentro de uma semana, mais ou menos, vai ter um vídeo no site da Companhia Águas de Joinville, assim como a ata dessa reunião. Tá? E tem um cafezinho ali atrás, se vocês quiserem tomar, para esquentar um pouquinho, que lá fora deve estar frio. Tá bom? Muito obrigada. Poderia colocar o telefone de volta ali? Isso aqui fica com vocês? Isso, o formulário de manifestação, se alguém preencheu, pode deixar aqui com a gente, tá? A caneta vocês podem levar. É brinde. Todos preencheram a lista de presença? Não, eu vou passar, então, por favor, eu peço que preencham. É bastante importante para a gente, tá? Quem não preencheu? Sara? Não tem nada? Não tem problema. Obrigada.